Saudações a todos, eu sou Babacaio de Odé e hoje estou aqui mais uma vez, mais uma semana, nessa segunda-feira de mais uma segunda-feira do nosso inverno do nosso país, esse Brasil maravilhoso que nós temos orgulho de pertencer. E hoje, gente, eu quero trazer um conteúdo aqui maravilhoso para vocês, aonde a gente vai dialogar e como eu falo para vocês, eu sempre peço que Eledumare, que Exu, me dê inspiração, que Exu me traga a intuição, que me traga o discernimento para a gente poder alcançar as nossas práticas espirituais diárias, né? Então, quando a gente coloca dentro do nosso caminho aquilo que faz parte do nosso discernimento, né? Então, é importante a gente colocar no nosso destino o quê? A nossa orientação espiritual, a nossa intuição, acreditar naquilo que a gente faz de melhor, que é ser quem nós somos de fato, entendeu? Então hoje, gente, na data de ontem, eu coloquei aqui para vocês, na semana passada, eu sentei aqui para poder gravar, para falar sobre algumas questões importantes, que é o reforço que a gente tem que ter da nossa espiritualidade, o reforço que a gente tem que ter com o nosso conteúdo. Porém, hoje, eu gosto de fazer dessa oportunidade aqui do Madrugada Astral, as vivências que eu tive durante a semana. E essa semana, eu acredito que tem pessoas aí do mundo inteiro que estão nos ouvindo, eu assisti o filme do Raul Seixas, não sei se vocês aí de casa já viram. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre odologia, gosto muito de falar sobre destino. Quem me conhece sabe. Então, mostra lá o começo da vida do Raul, ele com o Paulo Coelho. E assim, o entrelaçamento dos dois, a coincidência, a união que os dois tiveram no começo da carreira do Raul Seixas e a diferença da polaridade de um para com o outro. Por que eu estou falando isso? Logo quando o filme começou, que eu falei, gente, eu nunca fiz odologia do Raul Seixas. Já fiz de várias grandes pessoas midiáticas, né, de presidentes, de pessoas de muita fama. Agora do Raul não tinha feito. E a numerologia do Raul estava dando um 8 de nascimento, um desdobramento 4 e 15. E nos meus estudos lá em casa, quem joga comigo, quem passa por atendimento comigo sabe, e eu explico muito bem. As pessoas que têm uma odologia 4 são pessoas extremamente excepcionais. Né? Lado positivo de ser excepcional, a pessoa tem grande presença midiática, a pessoa tem muitos caminhos, né, de posição midiática, a pessoa veio para ter um destaque a mais, ela veio para ser selecionada por uma situação provavelmente espiritual, um realinhamento espiritual, um realinhamento familiar, e para ajudar, né, o Raul Seixas e o outro, o Paulo Coelho também, eles também têm a mesma odologia. É incrível como nada acontece por acaso. Ambos têm a mesma odologia. Eu fiz odologia de um, odologia de outro, tanto um quanto o outro. Tem uma odologia de placenta 8, um desdobramento 4 e o 15. E o que quer dizer o 15, gente? O 15 são pessoas que têm grandes resgates espirituais e nessa encarnação são pessoas que vão viver muito sozinhas. Elas vão ter que lutar para transformar solidão em solitude. São pessoas que acabam ficando sempre sozinhas. Porque são arquétipos espirituais que a gente tem que quebrar muito esses protocolos, até mesmo esses contratos que a gente faz quando a gente encarna, porque nós aceitamos passar por isso no momento encarnatório. Então, quando a gente vem, Eledumare, e desenha o nosso destino, e ele fala assim, olha, você pode ir para o Aie. Né? A gente está no Ebé Orum, a gente vai para o Ebé Aie, a comunidade do céu desce para a comunidade da terra. E aí Eledumare fala o seguinte, olha, você vai passar por isso, por isso, por isso. Você aceita, a gente está tão condicionado a querer encarnar que a gente aceita. Então a gente só se preocupa no descer o tobogã, ninguém se preocupa nos pós, nem nos contras. Né? A gente só quer saber da questão do nascimento. Então essa odologia, ela faz a gente minuciosamente entender quem somos nós. Então pessoas que acarretam uma odologia 4 na odologia são pessoas que têm grandes responsabilidades espirituais e alinhamentos familiares. Tanto que bateu muito com aquilo que eu estudo com a vida do Raul Seixas. Raul Seixas teve uma vida familiar muito ruim, né? Ele teve vários casamentos, vários filhos, ambos são todos rompidos, né? Por conta dos vícios que ele tem.
problema midiático, ele tem uma grande carga espiritual. Você vê que ele mesmo às vezes não compreende a questão, né? Tanto que todo mundo chamava ele de lunático, ele acreditava em extraterrestre, e ele envolveu com a ordem, com a OTO. Ele se envolveu com o mundo ocultista também, né? Tanto ele quanto Paulo Coelho. Paulo Coelho levou ele para o mundo ocultista. Mas dá para perceber o destino de um e o destino de outro. Paulo Coelho, inclusive, está vivo até hoje, um grande alquimista, né? Uma pessoa que está no mundo esotérico há muitos anos, no mundo ocultista há muitos anos, e realmente alinhou seu destino. Procurou o lado espiritual, né? Enquanto infelizmente, um foi mais para o lado do vício, né? Enfim, perdeu-se no caminho, né? Paulo Coelho, eu tô dando exemplos, tá, gente? Foram pessoas que eu peguei assim na mídia, que eu vi ali, que eu fiz o estudo, a udologia das duas pessoas, ambos com o mesmo destino praticamente. Um que resolveu de fato se cuidar, se apegar espiritualmente, o outro foi levando como dava, né? Então, infelizmente, a gente acaba deixando a nossa vida naquele marasmo. Porque minha vida é assim, tá tudo bem. Ele tinha muito disso, né? Eu sou assim mesmo, né? Deixa como tá, vamos levando a vida, e nem sempre é assim. Porque a responsabilidade que você tem e a carga espiritual que você vai carregar em cima disso é grande. Então, a questão nem é sempre deixar a vida me levar, né? Como diz o nosso nobre Zeca Pagodinho. Mas a questão de como você também vai levar isso. Porque se você tem uma responsabilidade espiritual, ela vai te cobrar. E como que ela vai te cobrar? Não é bater na porta e falar assim, ei, tô aqui. É a quantidade de energia que vai sobrepor você, a quantidade de energia que vai estar sobre você. Então, em consequência, como fala, você nem vai perceber, isso vai acabar sendo tão natural, que às vezes você vai esquecer de notar isso. E aí começa a dar problema na família, começa a dar problema no trabalho, começa a dar problema na saúde. O excesso de energia também atrapalha. Porque você vai ter que expandir isso, você vai ter que expelir isso de você, né? Então, com práticas espirituais, sejam elas quais forem, você vai conseguir diluir essa energia. Infelizmente, o nosso irmão Raulzito, ele não conseguiu, né? Em compensação, o nosso outro irmão Paulo Coelho conseguiu e está vivão até hoje, fez vários livros, expeliu isso dele, compartilhou essa energia dele, que é maravilhosa. Ele usou o lado positivo da odologia. Né, o que eu falei, o lado ruim, né? As questões problemáticas de família, etc e tal, a solitude e tal. O lado positivo disso é quando você alinha essa questão e você flui naturalmente para uma vida plena e abundante. Tem coisas que a gente veio para passar na vida, óbvio, mas tem coisas que a gente pode melhorar. Como? Através de ebó, através de jogo. Eu oriento pessoas no mundo inteiro, em mais de 10, 15 países pelo mundo afora. O Brasil inteiro, hoje com a tecnologia, nos permite ter esse acesso informativo e espiritual para as pessoas. E é incrível a questão energética e espiritual de cada ser humano nessa terra. É incrível, incrível como nós temos essa facilidade, nós temos esse privilégio de poder ter aliciamento espiritual, e às vezes a gente não acaba intensificando. E eu digo isso porque eu estou falando isso de novo, que eu lembrei agora uma parte do filme, mostra o Raul Seixas contratando um pai de santo. Ele tá mauzão, ele acabou de chegar da rua, tava assim meio, né, virado, e o pai de santo vai lá, benze ele, dá uma defumada nele, ele dá até um up na hora, assim, ele falou, obrigado, mestre, e tal. Ele tenta, entendeu? Mas assim, tem pessoas que tem que se dobrar muito, tem que cuidar assim bem, mas tem que cuidar muito bem. Não adianta só cuidar. Tem pessoas que têm mais facilidade pro lado espiritual? Tem. Tem pessoas que não precisam cuidar tanto? Tem também. Mas tem pessoas que vieram com sérios problemas e tem que ser alinhado. Então você tem o seu filho, você vê que o seu filho já tem problema familiar desde criança, ele deu problema no parto, ele deu problema para nascer, ele deu problema para sua esposa para nascer, para a família que está ali em volta, não só para a esposa, mas para o pai também. Começa a observar a criança do berço, o destino, nasce um destino novo. Então se você tem uma programação com uma criança, assim como eu tenho com meu filho, que eu falei que está aqui gravando comigo hoje, a gente tem uma preocupação com o destino alheio. Você vai botar uma vida no mundo,
Faz um jogo para saber em que mês a criança tem que nascer. Que ebó tem que ser feito para poder pedir a Ilha do Mari uma alma diferente. Porque isso vai interferir no destino, gente. Infelizmente, a gente se desprogramou disso. Mas as culturas antigas, existem vários calendários chineses, japoneses, asiáticos, aquelas culturas muito antigas mesmo. Eles sabem exatamente como fazer um filho homem, um filho mulher. Essas programações que eu tanto bato na tecla. Isso tudo vai interferir no seu destino. E é uma forma de eu falar hoje para o nosso presente, para a gente poder melhorar o nosso futuro, as nossas gerações futuras. Eu comecei por mim. Eu vim de forma inesperada, por mais que minha mãe fale que sabia exatamente o dia e a hora que me fez. Mas foi de forma inesperada. Só ela sabia. Meu pai não sabia. Já o meu filho, não. Foi programado, foi feito ebó, foi feito ritualística, para poder ele vir ao mundo. Ele do mar e concedeu o destino dele. Então, muito provavelmente, ele vai ter um destino mais doce. Não vai ter tanto problema, tanta crise existencial como eu tive de falta de aceitação, porque eu não sabia qual era o meu caminho. Eu tive que dar murro e ponta de faca para descobrir o meu destino, que hoje para ele vai ser facilitador. Entendeu? Para ele vai ser um pouco mais facilitador. E o que a gente pode fazer pelo nosso futuro é isso, cultivar as nossas crianças, alimentar a espiritualidade das nossas crianças. Porque o destino está na mão deles. Até porque ontem eu fui criança. Fui muito amado. E as pessoas que não são amadas? E as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive? Cresci numa situação muito precária também. E tive grandes oportunidades na vida e eu as abracei todas. Não desperdicei nenhuma. Porque eu sabia que desperdiçar oportunidade na vida que a gente vive é burrice. A gente não nasce em berço de ouro, mas a gente luta para dar um berço de ouro para as nossas próximas gerações. Então, quando a gente fala muito sobre essa questão de destino, é muito lindo quando a gente entende que cada um tem o seu. E eu digo e afirmo com todas as letras, pessoas que hoje brilham midiaticamente são pessoas que já estão interligadas a isso. O Odu já fala, porque tem certos números que já são responsáveis para essas pessoas. Toda pessoa, gente, olha, eu fiz odologia de muita gente famosa. Líderes mundiais, pessoas midiáticas, pessoas donas de televisão, pessoas que se destacaram ao longo dos anos. Pelo menos o Odu 4 apareceu, que é o Odu chamado Hirossum. Esse Odu, falando um pouco de Odu agora, ele é um Odu muito bom para se cuidar. Mas ele é um Odu que traz muita complexidade. Muita complexidade. Então, se você aí de casa, você quer saber, sabe, se você se identificou com o que eu estou falando aqui agora e quer entender realmente o seu destino, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, @babacaideodé, ou no telefone aí agora que você está me ouvindo, onde você estiver me ouvindo na rádio, na TV, na internet, 11 94963 7324. E vou marcar um jogo para você, para a gente poder alinhar essa questão sua. Porque às vezes você está sofrendo que já está traçado no seu caminho. Não aceite o marasmo. Porque muita gente fala assim, tem algumas religiões que pregam isso, né? É tudo no tempo de Deus. É porque está acontecendo isso, é porque Deus quis. Sabe, essa religião, essas religiões que pregam essa questão de você não progredir. A religião tem que te incomodar. A espiritualidade tem que incomodar, a sabedoria tem que trazer aquele incômodo para ter a mudança. E o que faz isso? Uma espiritualidade efetiva. Você quer saber se um terreiro é bom, se uma pessoa é boa? O que ela fala incomoda. Agora, se o sacerdote sentou com você e fica só ali, passando a mão no seu ego ali, ó, só para arrancar teu dinheiro. Ah, porque olha, bonitinho, olha, mas vai por aqui. Ou então vai fazendo coisas que você já está falando o que é. Não fique perto dessas pessoas. Não aceite. Fique perto de pessoas que vão falar a verdade na sua cara, mas que vai rasgar o verbo, mas vai te construir como ser humano. Vai te transformar como pessoa. Então é importante você de casa estar ao lado de pessoas que edifiquem e construam na sua vida algo melhor, mais efetivo, que vai levantar
a sua moral, vai levantar as suas questões particulares e vai transcender você. Porque o progresso, ele dói. E se não houver dor, não há mudança. Então todos os filósofos antigos, né, os monges, os espiritualistas, agnósticos, todos eles têm que ter essas palavras que vão incomodar o ser humano. E o que transforma, edifica. É notório. Isso é regra básica da vida. Então, ao longo toda a minha vida, eu costumei sempre olhar pessoas que me trouxeram alguma paz de alguma forma. Porque eu vim para essa encarnação com muitos desafios. O próprio destino veio traçado a isso. Eu alinhando ele ao longo do tempo, eu consegui entender que eu teria muitos desafios. E olha que eu comecei muito cedo na religião. Mas se eu pudesse, eu teria começado muito mais cedo. Ou que minha mãe tivesse me levado mais cedo. Mas ela não é da religião. Então eu tive que dar cabeçada até poder aprender a chegar onde eu estou hoje. E eu não estou nem no começo de onde eu quero estar. Onde eu quero servir a minha comunidade. Onde eu quero levar a palavra do sagrado. Isso não é nem o começo. Muita gente fala, nossa, né, você já está aparecendo na rádio. Isso para mim, gente, é superficial, é ilusório. Isso é um meio de comunicação que eu quero que Orixá me leve, que Exu me leve, que Exu me transcenda para ultrapassar as barreiras. Primeiro, para quebrar todo o preconceito religioso, que eu sou uma pessoa, um articulador, que eu luto muito pela liberdade religiosa do nosso país, fomentar o Estado laico da nossa nação, que cada um tem a sua religião, pratique aquilo que você quiser, só não enche o saco do alheio. E eu acho que o sagrado, ele usa as pessoas independente da sua religião. Então, uma das coisas que eu quero que Orixá me leve para muito longe mesmo. Que coloque na minha vida aquilo que realmente vai valer a pena, algo importante para nós. Então, eu peço muito ao sagrado que coloque essa edificação, sabe? E essas intenções que estão acontecendo hoje, é importante ressaltar aqui que o quão bom é para você estar buscando uma religiosidade, estar buscando uma religião. O quão bom é? Porque se isso não for te edificar, não vá procurar religião, porque ela é cheia de dogma. Seja uma pessoa frequentadora, seja uma pessoa que vai lá, se cuida e vai embora. Porque talvez você não é para ser de candomblé, de umbanda, não é para ser de religião nenhuma. Hoje em dia, né, com tantas práticas universalistas, a gente está entendendo algumas questões, porém outras estão enlouquecendo de uma vez. Né? Eu recebo muitas informações, gente, de pessoas que estão aí praticando, tomando ayahuasca e mistura com umbanda e, né, toma rapé e vai fazendo uma salada de fruta. Toma cuidado você de casa, gente. Eu falo com propriedade sobre a ayahuasca porque meu pai tem um templo xamânico, né? Meu pai carnal. E eu tomo ayahuasca desde os 12 anos. Desde quando entrei no candomblé, paralelo a isso, de forma terapêutica, eu consagro a ayahuasca. Nunca foi de forma religiosa. Então, eu a vida inteira, eu sempre tomei ayahuasca e nunca senti um arrepio. Ah, porque o meu guia, Baixa Santo, a ayahuasca ela não é para isso, gente, tá? Tô falando não somente a ayahuasca, mas todas as outras medicinas alternativas. Ela não é de incorporação. Ela não é para você manifestar. Ela é um enteógeno, ela é introspectivo. Assim como qualquer outra religião, ela é introspectivo. Para você entender quem é você, se conhecer, o autoconhecimento. Então, você olha pro líder da casa, vê como a vida dele tá. É impossível. Já conversei com vários monges, aqueles mais celestiais possíveis, sabe? Aqueles que caminham até devagar, assim, parece estar andando na nuvem. Até esses, eles me afirmam com todas as letras. Eles falam, Babacaio, é impossível você ser 100%, né, gratidão. Porque a gente vive numa carne. Então parem de se cobrar, gente. Parem de se cobrar. Muita gente tem essa euforia, né? Eu acho lindo isso, essa dedicação extrema, gratidão. Mas isso pode ser um pouco ilusório. Porque você não está se resolvendo.
Repetir várias palavras o tempo todo é ofó, mas você também tem que repetir algumas coisas para que mude o seu comportamento, para que haja efetivamente uma mudança relativa, positiva na sua vida, aonde você vai ver realmente a mudança. E como que você vê realmente a mudança? Mudando as suas ações internas, tirando os inimigos internos, rasgando esse ego, essa soberba, essa vaidade. Isso sim vai transformar a sua vida efetivamente. Quer ver um ebó fazer efeito na tua vida? É o que eu vou lá em casa. A pessoa vai lá em casa tomar ebó comigo. Tudo bem, pode tomar ebó, vai tomar buri, quem quiser entrar para casa, fica à vontade. Mas me dê permissão para dar algumas dicas. Porque se não edificar, com o tempo vai ficar chato. Entendeu? Você vai começar a destoar. Porque lá em casa não é bar. Começa por aí. Lá é uma casa de candomblé chata. Porque lá não tem point. Lá não tem o after. Né? Lá é uma casa de resignificação. Então você vai ver coisa lá espiritual? Te garanto que você vai ver. Agora, showzinho, biritinha, não. Não. Até porque eu tenho que tomar conta e prestar conta porque tem dono na casa. E a minha casa, o dono da minha casa se chama Canela de Aço. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Cuidado na questão de temor, não de medo. Porque eu vim com essa missão. Então eu tenho que buscar almas para poder edificá-las, para transformar a vida delas. E hoje eu estou vendo na prática que eu estou construindo algumas questões independentes de dentro das pessoas, que você vem buscar uma informação, eu tenho que te mostrar o que é o candomblé de uma outra forma. Porque o que está mostrando por aí afora, tá feio o negócio. Então ninguém está falando mais o significado das rezas dos orixás, que é a passagem desde quando eles começaram até o fim. Ninguém está falando o que significa as folhas, ninguém está falando o que significa os ebós, ninguém está falando o que significa os oriquis, os aduras, os itãs, as eras, né? Água, fogo, do ferro, do barro, passando por todo... Tem todo um contexto para você ser de candomblé. Não é essa marginalização que está pelo mundo afora, gente. Essa internet que está acabando com a religião alheia. E não é só o candomblé, não. Estou falando pelo candomblé porque é onde eu vivo. Não vou me meter no buraco alheio. Então, gente, a gente tem base, a gente tem régua e compasso. Você que é de candomblé, você que é da Umbanda, segue a sua religião à risca. Para de querer misturar, de mesclar. Para de querer fazer as coisas. Ah, porque na minha casa é candomblé, Umbanda e fucking banda. Meu, faz do seu jeito. Só não seja chato. Não precisa segregar para falar que você pratica. Une tudo. Magia ela não tem cor. Magia ela não tem lado. Magia não tem tamanho. Magia é aqui, ó. Feitiço é aqui, ó. No seu ori. É você pensar todo dia ali, afirmar para você mesmo o que você quer. Aí realmente você vai ver o que é feitiço, o que é magia acontecer. É a sua palavra, a sua determinação. É o seu ofó saindo da sua boca. Aí você vai ver a magia acontecer. Basta você acreditar. Então, gente, hoje eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre todas essas questões que eu acabei de falar. Encarecidamente peço que vocês me sigam nas redes sociais. Agradeço imensamente a audiência que está tendo até agora. Babá Caio de Odé, em todas as plataformas, né? Tirando, acho que o X, que é o Twitter, que é @mimaricaio, que é o meu sobrenome, Caio Mimari. E aí não deu para colocar Caio Mimari, coloquei Mimari Caio. Mas se você der uma busca lá no Babá Caio de Odé, vai aparecer a minha pessoa também. Tá bom? Então, muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês, por essa oportunidade que eu tô tendo aqui. Agradeço demais a todos por curtir, comentar, compartilhar, chamar os amigos. Agradeço a todas as pessoas que estão tendo a confiança de vir jogar comigo, aos que estão passando pelas ritualísticas, aos que estão entrando na casa. Muito obrigado mesmo. A do pé. Gratidão é ebó. Honoré o penibó. A gente tem uma cantiga que fala gratidão é ebó. Então agradeça sempre, porque quando você agradece, você reconhece aquilo que você merece. Tá bom, gente? Vigia, tua gira e até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.